Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Lu. noite, Boa Lu. Boa noite, Lu. noite. Boa noite, Luana, Tainara, Bruna, Júlia, Grazi, Jonathan, Pamela, Thaís. Tudo bem com você, gente? Tudo bem com você? Tudo Graças a jóia, Deus. Lu. Que bom, graças a Deus. Então, isso que é importante, né? Saúde, aí nessa luta. Aqui o William tá entrando. Gente, deixa eu colocar aqui meu material para a gente poder dar prosseguimento. Aqui. Hoje tem uns avisos aqui importantes. Ok. Isso, tá? Bem, gente, então vamos dar prosseguimento. Vou explicar aqui vocês, hoje também é dia, né, de atividade aqui online, então vou explicar tudo para vocês já nesse início, tá? Para vocês saberem como que vai ser a nossa noite e também para a gente tem um assunto aqui interessante para gente, que mexe diretamente aqui com o nosso cronograma, tá bom? Então vou dar os recados. Nós vamos iniciar, né? Hoje a gente vai finalizar a unidade 3. Na unidade 3, onde a gente trabalha com as metodologias de análise em biologia molecular. A gente vai finalizar, se possível, a gente já inicia a unidade 4, que é uma unidade da qual, na verdade, a gente vem falando, né, ao longo desse tempo, que é sobre biotecnologia, né? Sempre, logicamente, a gente tem ali a participação, a gente fala sobre a biotecnologia dentro, inserido em nosso contexto, nosso dia a dia. E a gente finaliza na unidade 4 com ela. Mas deixa, na hora que nós formos iniciar, a gente conversa a esse respeito, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção, como todos vocês sabem, como consta, né, no nosso cronograma, hoje é um dia de atividade online, e nós teremos. Mas como eu falei com vocês, assim como nós fizemos na primeira etapa, eu vou deixar essa atividade no segundo momento, depois do intervalo, tá? Por quê? Porque aí é mais tranquilo para a gente, é mais tranquilo no sentido de que cada um, né? Cada aluno, deixa eu ver, isso. Cada aluno ali tem o seu tempo, tem gente que aqui eu fico acompanhando, né? Tem gente que no instante entrega, mas tem gente também que precisa de um tempo maior. Então, isso é mais difícil a gente administrar durante ali o momento da aula em si. Então, ficando já mais para o final, a gente tem a tranquilidade, porque quem termina já pode sair e ser liberado, tá bom? Então, importante é isso. Saibam, nós vamos dar a nossa atividade depois do intervalo. Em relação às atividades do portal, que eu venho falando, não é nenhuma novidade, né? A gente vem sempre acompanhando isso, mas eu enfatizo em função de quê? Porque na hora que a gente observa lá, né? Porque você sabe que o professor ele tem como acompanhar ali a construção e a resolução dessas atividades. A gente vê que tem gente que ainda, né, mal começou ali na unidade 3, então, por favor, não deixem de fazer, tá? As unidades 3 e 4, desafio nota máxima, também impacta muito, que a gente percebe, que a gente consegue observar ali as notas que vocês já fizeram, as atividades que vocês já fizeram. O desafio nota máxima, por ser uma atividade transversal, ele incorpora essa nota, né? Então, dá para o aluno ali uma nota realmente robusta. E quem não faz, fica assim, discrepante. Então, não deixem de fazer, isso é importante, vocês sabem ali, para aprovação da disciplina, para realmente você ter ali nas suas notas, além, né, do desafio nota máxima, ser uma nota para todas as disciplinas, não só para a nossa. Então, sempre enfatizo isso com os meus alunos, porque é uma coisa que a gente fala, mas que né, de uma maneira geral, na hora que a gente vê, nem todo mundo faz e faz uma grande diferença. No final, então, nem se fala, né? Às vezes, deixa de passar na disciplina porque não tem pontuação suficiente, tá bom? Bem, e aqui,
até sem querer eu passei e é isso mesmo. Nós agora, com essa mudança de onda roxa, onda vermelha, isso, né, que teve alteração aqui em Belo Horizonte, já foi possível, então, a gente poder marcar a aula prática, tá? Então, nós teremos a nossa aula prática presencial. E aí, na hora que eu fui marcar, para a data desejada, que seria, né, nosso último encontro, já tinha ali uma reserva, tá? Então, eu não tinha como fazer naquele momento. Então, e nem por isso a gente vai deixar de ter a nossa aula prática. Então, o que que foi? A nossa aula prática presencial, ela vai ser no dia 18. Originalmente, era o dia da apresentação dos nossos trabalhos, né? Se vocês observarem lá no cronograma, tinha o dia 18, a apresentação do trabalho, até a justificativa é porque realmente eu tenho que fazer o lançamento de notas dentro de um período. Então, vou combinar com vocês o seguinte, eu não vou deixar de lançar as notas, eu vou lançar as notas, tá? E depois eu remanejo ali de acordo com a apresentação de vocês, né? Obviamente, eu vou ver que nota que eu vou dar, não sei qual que eu vou lançar, e depois eu faço a alteração de nota, tá bom? Então, só para vocês terem a tranquilidade, porque o que a gente não pode é ficar, né, deixar de ter essa oportunidade de ter essa aula prática presencial. Então, é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, peço a vocês esse cuidado. A aula prática presencial no dia 18 de maio, tá? Lá no campus Tibiras, às 19 horas. Destaco que é na Timbiras, tá? Porque a gente vai precisar de um material que é de lá. Então, é no campus Timbiras. A gente combina de encontrar lá no hall da cantina, né? E a gente vai para o laboratório juntos, tá bom? Então, enfatizando mais uma vez, aula prática no dia 18 de maio e a apresentação dos trabalhos que estavam marcados para este dia foi transferida automaticamente para o dia 25, tá? Depois eu vou encaminhar bonitinho, até vou fazer um post deste mesmo slide aqui, encaminho para ficar registrado no nosso WhatsApp, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu gosto de falar com antecedência, já que agora, né, a gente pode fazer a marcação e eu tive a confirmação da data, para vocês poderem se organizar, tá bom? Chamando atenção, não é novidade que toda aula prática tem a necessidade de ter sapato fechado, calça comprida e jaleco, mas agora a gente ainda tem também o uso de máscara obrigatório, tá bom? A gente também pede, se por acaso no dia da prática você tem algum sinal, né, de gripe, não vá, né? É isso que a gente sempre precisa de fazer em relação a esses encontros presenciais. Então, se Deus quiser, todo mundo com muita saúde, super disposição, mas qualquer coisinha é só realmente a gente pede nesse sentido para, né, não ir gripado com qualquer possibilidade, né, de ter ali e de poder repassar para os demais, né? A aula prática é importante por si só, mas eu não coloco nenhum vínculo de nota, porque justamente por causa desses detalhes e tudo, então acho que é importante a gente ter a aula prática pela importância dela, né? Eu acho que isso já é o suficiente e aqui para a gente não precisa, né, de falar mais, a gente já sabe da importância dela, tá? E ao mesmo tempo não prejudicar, porventura, alguém que não possa comparecer, tá bom? Então, ainda daqui 15 dias, ou seja, semana que vem a gente ainda se encontra aqui, eu vou lembrar novamente a vocês, vou colocar ali, né, no post no grupo de WhatsApp, mas é uma coisa boa, né, que a gente pode fazer mas principalmente por mexer no nosso cronograma, é que eu acho que é importante destacar e chamar bem a atenção, e, bem, principalmente no que se refere à apresentação do trabalho, tá bom? Então, continua aí na elaboração do trabalho, na organização disso tudo, mas nós iremos apresentá-lo no dia 25, ok?
Bem, então agora, né, chamando a atenção, e depois ainda terei a oportunidade de falar mais isso aqui ao longo da aula, né, porque sempre existem pessoas que não entraram. Isso tem uma coisa que hoje eu vi, Lidilene postou lá no grupo do WhatsApp, que estava sem grupo em relação a esse trabalho. Você conseguiu, Lidilene? Você foi inserida dentro de algum grupo? Boa noite, Luciene. Tá joia, Lidilene? Consegui sim. A Conseguiu? Bruna Tá me deu resolvido? retorno. Isso. Eu ia colocar no grupo, mas depois até esqueci. Então, Mas tá bom. eu já estou inserida no grupo. Obrigada, viu? De nada. Então, tá bom. Então, aproveitando, assim como a Lidilene, tem mais alguém que não esteja inserido dentro de um grupo, gente? Não? Então, tá bom, né? Isso é importante porque para não deixar, né, de resolver isso mais próximo possível, tá bom? Bem, então vamos. Aqui para quem entrou depois, tá? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Em relação à nossa atividade que online, eu falei, nós iremos realizá-la, mas nós vamos dar início depois do nosso momento de intervalo, tá bom? Então, não precisam se preocupar e... Oi, diga! Desculpa te interromper, Pode falar, Lu. mas a sua oficial, a oficial 2, né? Ela vai ser dia 1º de junho mesmo? Deixa eu olhar aqui. Não sei nada de cor, Lu. Por quê? Tem alguma... Não, só para confirmar, porque Não. o trabalho vai ser dia 25, né? Sim, deixa eu só ver aqui, Lu, porque é muita data, eu não posso falar data nenhuma. Sim, Lu, isso não vai interferir, não. O que a gente vai fazer é só mesmo mesmo porque época de prova é um período padrão, né, que a gente não tem como fugir. Mas a gente vai só trocar a data, né? Porque nós estávamos com o dia 18 com a apresentação dos trabalhos e no dia 25 nós continuaremos com as nossas atividades. Então, o que a gente vai fazer? A gente inverte, tá? E essa atividade que a gente vai fazer é a aula prática, que é muito bom. Vem coroar para a gente, né? A possibilidade de estarmos juntos e também da gente ter a oportunidade de realizar a prática presencial, tá? Então, isso não interfere não, Lu. Tranquilo. E mesmo porque aqui a gente trabalha com isso, o tópico de biotecnologia é um tópico que a gente já vem trabalhando. Então, a gente e é o assunto também do trabalho de vocês, então a gente está tranquilo em relação à matéria, em relação ao conteúdo que a gente tem que trabalhar, tá? Então, mantido, tudo bonitinho, tudo tranquilo. Na verdade, só veio ainda melhorar esse nosso cronograma, ter essa possibilidade da realização dessa prática, tá bom? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Bem, então vamos dar início, tá? Para a gente finalizar essa unidade 3 e se for o caso, se a gente tiver oportunidade, já iniciar a unidade 4, né? Mas para a gente, então, dar prosseguimento aos nossos conteúdos, né? Como destaquei ali no nosso slide inicial, na unidade 3 nós estamos falando de técnicas da Biomol. E nós vamos aqui dar continuidade falando dessas técnicas de análise e com um foco que hoje vocês vão ver, nós temos falado muito da eletroforese, né? Da aplicabilidade da eletroforese em várias situações que são absolutamente úteis em termos ali de diagnóstico, em termos de análise de material, que sejam ácidos nucleicos, estruturas proteicas, né? Hoje nós vamos ver que nós podemos utilizar da eletroforese e ir além, né? Nós podemos agora, a partir daquele momento que a gente tem, literalmente, a identificação, né, de estruturas, quer sejam de proteínas ou ácidos nucleicos, deixa aqui, a Mariana tá entrando. Bem-vinda, Mariana. A partir do momento que a gente tenha ali o material, o fracionamento desse material, agora eu consigo quantificar,
tá? Vocês vão ver que a gente vai conseguir prosseguir com técnica a fim de que nós possamos quantificar aquele material que foi inicialmente ali fracionado, identificado, tá? Então, nós vamos observar que a eletroforese agora vai ser mais uma etapa de outras que vão surgir, né? Para que nós possamos, então, complementar ainda mais as informações acerca das estruturas proteicas e dos ácidos nucleicos, tá? Então, nós continuaremos nesse assunto. E como que é essa complementariedade em relação à técnica? Nós vamos verificar aqui hoje as técnicas de blotting, né? Que são as técnicas que nos permite ter, literalmente, a quantificação de proteína, a quantificação de DNA e a quantificação de RNA. E é interessante que nessa técnica, da qual ela, na verdade, ela é relativamente fácil aqui, vocês vão ver, né, de ser operada, ela é uma técnica que recebe nomes diferenciados em virtude do material que está sendo trabalhado, está sendo estudado, que está sendo pesquisado, tá? Vocês com certeza já ouviram falar em Western blotting, Southern blotting, Northern blotting, né? Enfim, essa nomenclatura, ela já foi ouvida por vocês, com certeza, ao pegar ali um artigo científico, uma apresentação, né? Mas por quê? Esses nomes, eles vão vir, né, referenciando justamente em relação ao tipo de material que está sendo ali trabalhado. O Western blotting é um nome que é dado à técnica que trabalha-se com estruturas proteicas, tá? Inclusive dele nós vamos, porque aí a gente fala de uma maneira generalizada dos processos, das etapas, das quais possam ser replicadas para os demais, tá bom? Southern blotting a gente fala quando se refere ao material que está sendo estudado, é o material de DNA, tá? Northern blotting é literalmente quando a gente está ali com o material, a observância do RNA, tá? Então, são termos dos quais nós já ouvimos falar, que nós temos ali a oportunidade, né, de verificar em outras situações, na hora de apresentar alguma questão a respeito de biologia molecular, e que eventualmente se refere a coisas que nós, né, temos familiaridade, que é proteína e ácidos nucleicos. Bem, a técnica de Western blotting, como eu falei com vocês, nós vamos tomar muito ela aqui como base para a gente falar de uma maneira geral, fazendo algumas diferenciações entre uma e outra técnica, né? Mas a Western blotting ela foi descrita inicialmente na década de 70. Então, se a gente observar, tem mais ou menos, né, ali 50 anos da descrição dessa técnica, tá? Da qual é utilizada, interessante que ela é muito utilizada em situações de pesquisa, em situações de diagnóstico, tá? Entretanto, também é interessante destacar que ela é uma metodologia cara, tá? É uma metodologia cara. Ah, mas ela é utilizada? Sim, é utilizada e até mesmo para diagnóstico, porque ela possa funcionar como padrão ouro, né, na identificação e no diagnóstico de algumas patologias, tá? Nós vamos falar disso mais adiante, mas só para a gente observar aqui. Então, embora tenha a situação de um custo mais elevado, ela muitas das vezes se justifica em função, né, do que ela possa promover. Ela ajuda a minimizar, por exemplo, reações cruzadas, né, ou seja, diagnósticos que porventura poderiam dar falsos positivos ou falsos negativos em função, né, da não observância, da não realização de uma técnica mais específica como é o Western blotting, tá? A gente vai falar mais disso adiante. O fato é que, então, nessa técnica já descrita há relativamente um tempo, né,
foi na década de 70, mas que vem sendo, logicamente, toda a parte de descrição da técnica, nós temos aí produtos, nós temos própria equipamento, né, vai facilitando ali o manejo, a organização e a operacionalização das técnicas, né? Embora o protocolo inicial, a observação das etapas, ela mantenha-se ao longo do tempo, tá? Realmente, vários autores, né, destacam o Weissenblotten como uma técnica que trabalha com imunodiagnóstico. Por que essa terminologia, né? Diagnóstico envolvendo o sistema imunológico? Sim, porque nós temos a oportunidade, nesses protocolos, de utilizar anticorpos, tá? Inclusive, vocês vão ver, nós utilizamos o que nós denominamos de anticorpo primário e de anticorpo secundário também. Tem uma justificativa em relação a isso, né? Vou até explicar para vocês esse desenho aqui, que já nos remete, né, a essa importância, ao porquê da presença desses dois tipos de anticorpos, tá bom? Olha só, sem necessariamente ter tido já a descrição da técnica, observem em termos do desenho. Eu tenho aqui uma estrutura de proteína, né, que seria uma proteína-alvo. Eu tenho um anticorpo, que esse primeiro anticorpo é considerado um anticorpo primário, tá? Que é aquele que reconhece, é aquele que consegue reconhecer o epitopo, né? Que é aquela regiãozinha da qual literalmente funciona como indicativo, como um chamado mesmo para o reconhecimento daquele anticorpo, né? Só que, na verdade, quando a gente tem um anticorpo que interage com o antígeno, né, com uma estrutura, no caso, estrutura proteica, eu não conseguiria observar esse material, né? Ele não seria visível para mim. Então, o que se faz? Nós vamos ver, um anticorpo secundário, que ele é produzido para reconhecer o anticorpo primário. E esse anticorpo secundário, ele vem marcado. Nós vamos verificar lá na frente que essa marcação do anticorpo secundário possa ser por radiação ou por substâncias fosforescentes, né? Fluorocromo. O fato é que a partir do momento que esse anticorpo secundário se liga, né? Existe aí sim uma possibilidade da observação dele, porque ele é marcado. Então, eu consigo fazer a leitura, consigo verificar a presença dele ali. E ele só vai existir porque essa cadeia de reconhecimento aqui se fechou. Então, nós conseguimos perceber, através da marcação desse anticorpo secundário, a presença indireta da proteína-alvo, que foi, né, desde o início, ali o protocolo de pesquisa daquele procedimento, tá bom? Bem, a gente vai ver isso direitinho ao longo dessa noite, mas eu só estou aproveitando a oportunidade aqui, porque como a gente já fala, né, essa terminologia imunodiagnóstico nos remete à característica imunológica, nos remete ao sistema imunológico, né, mas o porquê disso? Né? Aí a gente tem que falar da presença de anticorpo e nada melhor, porque como eu sempre falo com vocês, eu gosto muito de colocar sempre imagens, que eu acho que embeleza mesmo o material, mas ao mesmo tempo ele tem que nos dizer alguma coisa, né? E é bom que a gente vai conseguindo identificar aqui o que essas imagens nos representam, o que elas, na verdade, que mensagem que elas querem nos passar nesse momento, mesmo que em maiores detalhes a gente vai ver lá na frente, tá bom? Bem, o Weissenblotten, né, também ela é conhecida como Protein-Blotting ou Immunoblotting. Inclusive, eu acabei de falar, né, que ela é utilizada nesse imunodiagnóstico. Então, são dois nomes também que são sugestivos, que são indicativos de Weissenblotten. E é interessante porque a gente tem que ficar atento, que às vezes a gente pega um artigo, né, mencionando, utilizando uma determinada nomenclatura, e a gente fala assim, olha, eu não conheço isso aqui não. Né? Então, é interessante a gente sempre ser apresentado a essa nomenclatura, que possa ser, né, uma
outra nomenclatura a ser utilizada, mas para a gente fazer uma referência, saber do que se trata e conseguir perceber de que se trata, né? Às vezes daquele referencial que a gente já tem, tá? É uma técnica que ela realmente é importante da biologia molecular, por isso que inclusive eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre ela anteriormente. E o próprio nome, né, igual Weissenblotting, Sortenblotting, Nortenblotting, normalmente essa sonoridade ela fica na nossa mente, né? Então, acredito que todos vocês já tenham isso como referencial, já tenham ouvido falar, mas justamente porque ela é empregada, ela é uma técnica importante dentro da biologia molecular, ela encontra, né, caminhos aí pelas quais se justifica ela ser empregada, ser adotada em situações em que a gente observa ali, quer seja de pesquisa, quer seja no diagnóstico, tá? E da mesma forma, o que a gente vai ver, né? A detecção, a gente vai conseguir observar aquelas proteínas que foram separadas inicialmente pelo protocolo de eletroforese, mas que agora elas vão literalmente poder ser quantificadas, porque aquele material que estava no gel de eletroforese agora será transferido para uma membrana adsolvente. E esse termo membrana dissolvente, eu vou mostrar a vocês adiante, eu até coloquei uma foto, achei interessante colocar para vocês o que significa, né? O que é essa membrana dissolvente? Tem até um desenhozinho que eu achei interessante, vou colocar para vocês daqui a pouco, mas é uma membrana que, na verdade, o material ali, né, de análise vai ficar aderido à superfície dessa estrutura membranosa. Tá? Então, uma membrana que tem essa característica de permitir com que aquele componente de interesse se mantenha na sua estrutura, tá? São membranas porosas. Vocês vão ver que é uma característica de membranas adsolventes serem porosas, tá? Enfim, mas é porque a gente vem aqui falando características e depois a gente vai, dentro das sessões, né? Dentro dos passos, dentro das etapas da técnica, a gente explica por menor esses itens. A técnica ela nos permite detectar, caracterizar e quantificar, né, as estruturas proteicas, tá? Bem, da mesma forma, isso porque eu estou falando do Weissenblotting. Se eu tivesse que falar por exemplo, Sortenblotting, seria detectar, caracterizar e quantificar DNA. Se fosse Nortenblotting, permitiria detectar, caracterizar e quantificar RNA, tá bom? Então, só para a gente perceber aqui, que obviamente não se justifica a gente fazer repeteco para cada um, né? Então, mas só para a gente perceber e ver a similaridade que existe, né? O protocolo basicamente é o mesmo para identificar estruturas diferenciadas, bom? Bem, e é interessante também nessa técnica que ela permite a identificação de estruturas proteicas, mesmo aquelas encontradas em pequena quantidade naquele material, tá? Naquela amostra. Isso é importante porque, eventualmente, a gente pode se deparar com algumas técnicas que elas não conseguem, né, fazer com que nós tenhamos ali identificação de material quando ele é encontrado em pequena quantidade. Deixa eu ver aqui. Ok, Valesca, eu vi aqui a sua mensagem, depois eu vejo isso, tá bom? Vou ver aqui com calma, eu te dou retorno. Bem, aqui. Então, é isso que é importante, né? Que possamos, dentro dessa técnica, ter a identificação, a observação dessas estruturas proteicas, mesmo aquelas encontradas em pequena quantidade, né? E é também importante a gente destacar, eu acho que a gente já teve a oportunidade, né, de falar disso antes, mas a gente reforça tanto dentro das técnicas de biologia molecular a observância de material proteico, porque na hora que a gente para pensar na estrutura humana, reparem, nós temos
a presença de proteínas em abundância, né, na nossa estrutura corporal. Nós temos proteínas fazendo constituição da nossa membrana, proteínas no ambiente disperso, no ambiente citoplasmático da nossa célula. Nós temos proteínas constituindo ali, né, células, por exemplo, musculares, dentro daquele conceito de actina, miosina, fazendo parte do conceito de movimento, né, contratura muscular. Nós temos proteínas que são componentes ali na presença de anticorpos, né? Então, as proteínas, elas estão presentes em abundância. A gente focaliza o organismo humano, mas da mesma forma também na presença, né, de células de outros seres eucariotos, tá bom? Então, é uma presença muito grande. E diga-se de passagem, a gente fala isso, né, até eu acabei de mencionar células eucariotas, mas sabendo que também tem estruturas proteicas em células procariotas, como bactérias, e também vírus, né? Tanto é que hoje eu adicionei uma foto aqui do SARS-CoV-2 dentro de um contexto que eu vou mostrar a vocês, porque o que a gente faz aí, né? Literalmente a presença de proteína ali naquela estrutura viral, né, na partícula viral. Então, as proteínas, elas são muito observadas na composição dos seres vivos. Então, por isso que é tão importante a identificação delas, e eventualmente uma proteína específica, ela possa ser de grande valia para a gente, né, no entendimento ali do conjunto, na identificação, por exemplo, de um determinado agente etiológico. Bem, o Western blotting, ela evoluiu, né? Uma técnica que evoluiu a partir do Sorten blotting e do Northern blotting, né? E ela oferece vantagens. É interessante a gente destacar que essa técnica hoje, ela consta com uma membrana de transferência, que é uma estrutura membranosa, justamente aquela adsolvente que eu mencionei para vocês, que ela é uma estrutura membranosa que vai correr no ambiente úmido, tá? Então, ela acaba sendo muito maleável, de fácil manuseio. Então, acaba que isso facilita, né? Tudo aquilo que vem criar um facilitador para as técnicas, a gente sabe que no dia a dia, na prática, realmente da aplicabilidade daquela técnica é muito importante, né? Porque ela facilita ali a operação, consequentemente dá uma melhoria nos resultados, né? Porque todo aquele processo, todas as técnicas que vão se tornando mais fáceis, consequentemente a gente tem uma tendência maior a ter um resultado com a maior qualidade, né? Então, tudo isso é muito bem-vindo quando a gente observa esses ganhos metodológicos, né? É importante, lógico que isso eu tinha mencionado para vocês anteriormente, mesmo aquelas proteínas que ficam na membrana, elas precisam de pequena quantidade de reagentes para que tenha transferência, muito em virtude do que a gente também mencionou. A capacidade, né, de adsorção dessas estruturas membranosas, ela realmente é muito boa, ela é muito eficiente, fazendo com que, inclusive, aquelas estruturas proteicas que estejam observadas em pequena quantidade, também possam ser lidas, também possam ser transferidas e serem observadas no material, né, como resultado final daquela técnica. Então, isso é importante para a gente aqui dentro desse contexto. Coloco aqui para vocês esse protocolo básico, né, do Western blotting, que são etapas, vocês vão ver, são 6 etapas aqui, das quais a gente menciona de uma maneira resumida, para a gente ter uma noção básica, né, de como permear, como fazer dessa técnica até que eu tenha uma leitura final, né, onde eu consigo, inclusive, quantificar ali a quantidade de proteína, né. É importante, vocês vão ver que nós iremos falar sobre essas etapas ao longo da nossa apresentação, tá bom? Olhem só, primeira coisa é o preparo e fracionamento das proteínas, né? O preparo da amostra e o fracionamento das proteínas que são contidas naquela amostra. Vocês vão ver, quando a gente fala de amostra, nós estamos falando de amostra biológica, né? Com uma grande diversidade ali de material, enfim. Vou apresentar a vocês isso.
mas é o preparo dessa amostra, né? Sempre imaginando preservar o que ela tem de constituinte ali, o que ela tem de material proteico, né? Não adianta eu retirar, eu preparar uma amostra e submeter essa amostra a condições adversas, para que aquela composição química que está contida ali naquele material possa se perder, possa se deteriorar e, consequentemente, interferir no processo que vai ser realizado, né? A seguir, a gente tem, literalmente, a realização da eletroforese em gel, né? Que é aquela técnica que nós já vimos anteriormente. A eletroforese, onde se baseia classicamente pelas diferenças, né, de cargas elétricas, né? Então, nós já vimos isso, que possa acontecer, quer seja em gel de poliacrilamida, quer seja em gel de agarose, né? Destacando que poliacrilamida é um componente do qual, se a gente for mexer, tem que ter o cuidado, né? Porque ele é tóxico ao nosso organismo, a gente tem que ter o máximo de cuidado em relação a isso. Já o gel de agarose, ele é atóxico, então ele é mais facilmente utilizado, sempre que a gente puder dar preferência a ele, é muito bem-vindo, né? Só que, a partir desse eletroforese, a gente tem ali o resultado do material, né? Que ele vai ser identificado ali num gel, né? Bem, e aí o que a gente precisa de fazer? Transferir aquelas proteínas que estão separadas no gel, né? Que correram ali no gel, para uma membrana dissolvente, que é essa característica, que é o que a gente mencionou, né? Essa membrana com essa característica, né, específica, que é permitir com que o material fique em sua superfície. Então, nós vamos ver. Em seguida, é fundamental que a gente realize o bloqueio, né? Bloqueio de ligações inespecíficas, porque eventualmente possa ter ali no nosso material, inclusive estruturas proteicas, mas que não seja o nosso alvo de interesse, né? Acabei de mencionar, de chamar a atenção aqui para vocês, que, por exemplo, numa célula, nós temos ali estrutura proteica de diversas características, né? Temos proteínas com diversas características. E, eventualmente, já que eu estou realizando uma metodologia para um diagnóstico, eventualmente eu quero identificar uma proteína específica, né? Só para dar um exemplo, agora no SARS-CoV-2, a proteína S10, né, é uma proteína que é observada fazer a composição da estrutura da partícula viral, né, que é realmente utilizada como epitope ali no reconhecimento desse vírus. Então, eu posso ter interesse de querer identificar uma proteína-alvo, não quero simplesmente identificar que é proteína, né? Eu quero identificar alguma que seja específica. Então, a gente utiliza nessa etapa do bloqueio de ligações, né? Eventualmente venha bloquear para que não haja reconhecimento inespecífico, né? Logo em seguida, nós teremos a adição do anticorpo. Lembra vocês que eu falei no desenho anterior? Um anticorpo primário, depois um anticorpo secundário, né? Então, nós temos a adição do anticorpo, que seja específico, que possa reconhecer especificamente um epitopo daquela proteína, né, específica que eu quero identificar, e finalmente detectar a reação, né? Verificar, afinal de contas, na hora que eu joguei o anticorpo primário, anticorpo secundário, eu criei a oportunidade para agora analisar o meu material, né? De realmente poder identificá-lo, detectá-lo, observá-lo, né? Ter ali um registro desse meu material. É isso que se faz na última etapa, tá? Então, assim, só para a gente ter uma noção que, na verdade, são etapas tranquilas, é um protocolo interessante, né? Relativamente fácil aqui, mas só para a gente abrir mente, né? Do que é necessário para a realização dessa técnica. Aqui, onde eu venho colocando para vocês, porque isso é importante vocês terem de registro, né?
Porque agora a gente fala, diferencia o S, Norton, de sortem blotting, mas depois possa ser que vocês tenham alguma, né, alguma dúvida em relação ao que cada uma dessas técnicas relaciona, né? Então, coloquei aqui para vocês que o Norton blotting é identificação de RNA e sortem blotting de DNA, né? Que é o que inclusive diferencia um em relação ao outro, tá bom? Então, isso aqui pra gente é importante, principalmente embora o protocolo, né, a gente fala de uma maneira geral e direcionada ao Western blotting, mas para vocês terem essa observância aí e eventualmente em algum momento adiante terem onde recorrer, né, para identificar qual que é essa distinção de um para outro, né, no que menciona essa nomenclatura diferenciada. É também interessante que às vezes possa ter algum material que seja específico, né, e tem um formaldeído que é utilizado, por exemplo, em Western blotting, que ele é utilizado em gel de agarose, tá? E ele funciona para desnaturar, tá? Ajuda no processo de desnaturação ali do material. Então, existem alguns componentes que eventualmente possam ser usados em um ou outro protocolo. Também é muito interessante que quando tem, né, a necessidade da adoção de um protocolo, embora aqui a gente fale dessas etapas, que são etapas padrão, existem eventualmente alguns detalhes aqui que possa ser observado, que possa ter alguma variação de um protocolo para outro. Isso vai ser muito dependente disso daqui, ó, né, da amostra inicial. Então, é muito interessante, caso vocês venham desenvolver essas técnicas lá de futuro, dentro de uma pesquisa, né? Ou dentro, quem aí eventualmente venha trabalhar em laboratório de análises clínicas, que eu sei que é o interesse de vários de vocês aí, existem alguns protocolos, os quais eventualmente possam ter alguns detalhezinhos que possam ser mudados, muito em função, né, da amostra em si, de melhores resultados. Então, isso é perfeitamente plausível dentro das técnicas, né? E aqui não é diferente. Por isso que é muito importante que quando a gente for realizar qualquer que seja a técnica, né? Alguma técnica dentro de um cenário de pesquisa, a primeira coisa que a gente faz é recorrer à literatura, né? Que seja uma literatura correlata com aquela amostra, com aquilo que eu quero fazer. Obviamente não pode ser igual, idêntico, né? Porque a gente está ali trabalhando, fazendo pesquisa, tem que ser original, mas a gente tem ali o respaldo da literatura científica naquele universo mais próximo possível em relação àquilo que eu quero fazer. E a gente, logicamente, né, utiliza ali do protocolo, observa se tem detalhes que porventura possam ser diferenciadores e que às vezes, né, sempre dentro de um protocolo de pesquisa, é muito comum, logo de início, a gente fazer uns testes, né? Às vezes até faz algumas alterações ali, pequenos detalhes na técnica, com relação ao produto, um determinado reagente, com relação a uma fração de tempo, né? Que possa, às vezes, demorar determinadas etapas, determinados processos, e para a gente depois verificar, né? Qual é aquele que rendeu melhores resultados? Qual é aquele que no final eu obtive uma imagem de maior qualidade, aquele meu material em si, né? A minha amostra, qual que eventualmente seja o melhor protocolo, né? Então, isso também é importante para a gente, porque o biólogo, ele por essência, trabalha ali na pesquisa. Então, é muito importante isso, que a gente possa recorrer a esses protocolos observados, mas que não significa necessariamente que eu tenha que fazer absolutamente como que está ali descrito em todos os itens, né? Algumas adequações a gente pode, muitas das vezes até devemos fazer em função da nossa realidade, em função ali do nosso material, né? Por isso que também é muito clássico a gente verificar algumas alterações em termos de reagentes, de acordo com a amostra, tá bom? Como a gente já mencionou,
porque agora a gente vai falar um pouco dessas etapas, né? De uma maneira mais pormenorizada, né? Ali a gente deu um protocolo para a gente ter uma noção do que se trata, e agora a gente vai falar alguns detalhes específicos de cada uma dessas etapas, né? Até que a gente possa literalmente fazer a revelação ali do material. Bem, o que é fundamental? Toda amostra a gente tem que ter cuidado com ela, né? A amostra é material que muitas das vezes possa até ser material único, né? Por exemplo, em se tratar de uma biópsia, eu recolhi ali um material que possa ser único. Então, tem que ter muito cuidado, desde o momento de coleta, o preparo daquele material, até mesmo na hora que eu for fazer uma homogeneização para proceder, né, com um protocolo propriamente dito. Então, todas as etapas são importantes. Por quê? Porque material biológico, a partir do momento que ele é retirado ali do ser vivo, ele começa a entrar no processo de alteração, né? Então, a gente tem que promover características que façam com que aquelas células com aquele material, ele se mantenha da maneira mais íntegra possível, né? Porque eu quero verificar diante daquele material, o que ele tem, né? Será que tem alguma coisa ali nele que me vai permitir, por exemplo, realizar um diagnóstico, né? Então, para que isso, na verdade, seja possível, essa minha amostra precisa ser preservada desde o momento da sua retirada ali né, quer seja do indivíduo, enfim. Preparo, então, da amostra é um passo fundamental nesse processo, né? Chamando a atenção que nós queremos ali detectar as estruturas proteicas. Então, fundamental que elas, né, tenham ali condições adequadas de se manter. Levando-se em consideração, que nós recordamos, né? Se a gente recordar lá da CMC, proteína, ela possa se desnaturar, né? Em função de temperatura, em função de pH, né? Ou seja, condições que possam ser adversas à situação, à presença daquela estrutura proteica e que possam ser adversas à manutenção da estrutura daquela proteína, né? Bem, pelo fato mesmo desse preparo das amostras ser fundamental, as condições do material, elas precisam de manter determinadas características, né? Manter-se como um modelo experimental adequado, então é interessante isso. Às vezes muitas das vezes eu posso preparar, né? Fazer ali um determinado experimento laboratorial, utilizando-se até mesmo de animais de laboratório, né? É importante a gente observar, será que aquilo que eu estou fazendo, será que o modelo experimental é adequado, né? Então, professora, como que eu vou saber? Na verdade, quando a gente realiza isso, como eu acabei de falar, a gente não faz pelo achismo, a gente não faz no escuro, né? A gente faz normalmente associado a algo que já foi feito, que já foi proposto, mesmo que seja para outros agentes, para outras pesquisas com outros objetivos, mas que possa nos dar um norte, né? um direcionamento, tá bom? E é fundamental que a gente tenha preparo no cuidado dessas amostras, né? É interessante, eu vou falar com vocês, normalmente quando a gente retira esse material biológico, e muitas vezes, nem todo material necessita disso, mas muitas das vezes a gente precisa de colocar aquele material biológico juntamente com uma solução tampão, né? Para manter aquele material em condições adequadas de pH, né? Muitas vezes também a gente precisa colocar esse material sob baixas temperaturas, que na verdade as temperaturas mais baixas, elas tendem a diminuir, né, a ação celular e, consequentemente, algum agravo àquele material biológico, tá? Então, são situações que precisam ser observadas. E como fonte de estruturas proteicas, como eu já tinha mencionado com vocês no início, né, aqui da nossa fala, nós temos vários materiais, muito em virtude do que eu apresentei, que na verdade nós sabemos desde quando a gente vê CMC,
né? Proteína está presente na membrana celular, na composição citoplasmática, está presente ali no universo muito grande de diferentes tipos celulares, né? E também, logicamente, distribuído no nosso material plasmático, uma vez que proteína é a base, né, ali dos nossos anticorpos, hormônios, enfim, tem uma série de situações que estão ali associadas ao material, aos fluidos corporais, né, e que também tem a presença ali de estruturas proteicas. Então, é por isso que a gente menciona aqui que são fontes de proteína. Os tecidos, os diferentes tecidos que compõem a nossa estrutura corporal humana, né, só para a gente recordar aqui, essa aqui é uma imagem de um tecido muscular, né? Aqui, culturas celulares, a gente, em termos de ambiente laboratorial, a gente pode fazer cultura celular, a gente já viu isso, e para serem fonte ali da nossa pesquisa, nós podemos recolher fluidos corporais, quer seja ali o material sangue total, material plasmático, mesmo líquido cefalorraquidiano, né? E a partir do momento que a gente tem esse nosso material, essas nossas amostras, proceder ali com o protocolo, né? Como eu mencionei para vocês, esse material, a proteína, ela se apresente não só nas células eucariotas, como também nas células procariotas e partículas virais. Então, aqui, justamente para chamar atenção, a presença de bactérias, né, e vírus. E aqui eu adicionei hoje essa imagem para contextualizar a esse momento o vírus SARS-CoV-2, né? E na hora que a gente fala de proteína, por exemplo, aqui, ó, esses espinhos, entre aspas, né? Eles são proteínas. A proteína acidez, né? Que a gente ouve tanto aí, às vezes, falar, na hora que eles explicam pra gente aí, nos noticiários, nos programas específicos, né? Funciona literalmente essa regiãozinha, que é uma regiãozinha proteica, que é utilizada pelo vírus, né? Ali naquele momento de penetrar nas células do hospedeiro, né? E tem fonte aí, inclusive de alteração com essas novas cepas que estão sendo observadas, enfim. Eu quis só aqui contextualizar, já que nós estamos falando dentro desse contexto, para chamar a atenção de algo que nós estamos vivenciando. Chamar a atenção também, que embora a gente fale muito de vírus e bactérias, outros, né, micro-organismos, outros agentes infecciosos também têm estruturas proteicas. A gente pode esquecer de protozoário, a gente não pode esquecer de helmintos, enfim, né? Tem uma gama aí de outros agentes infecciosos que possuem também estruturas proteicas na sua composição estrutural e possam ser alvo ali, né, nosso, ali para a realização de alguma técnica como essa. A variedade é tão grande que na hora que eu fui falar de diversidade de tipo tecidual, né, fazendo ali a busca, eu achei essa e, enfim, eu falei assim, eu vou colocar aqui para poder ilustrar, para poder chamar a atenção, né, porque a gente aqui, durante o processo da biologia molecular, lógico, existe uma fala direcionada e aplicabilidade da biomol dentro de um cenário humano, né? Mas a gente, dentro da biologia, e isso sempre que eu posso, eu destaco a vocês, que nós podemos utilizar dessas técnicas também com vista à biologia, com vista a outros organismos, a outros seres vivos, porque, né, a gente sabe que um objetivo de vários de nós é trabalhar com outros grupos, né, de seres vivos e não necessariamente sempre aquele foco humano. Então, acho que é importante isso. Aí eu achei ele é ilustrativo e nos remete a essa característica, né, que é tão particular da biologia que a gente não pode deixar de falar. E oi, pode falar? Boa noite. Ei, Pedro, tudo boa noite. Existem estudos para ver proteínas de fungos que está dentro da pessoa? Ou fungos que está em plantas ou algum outro animal? Pedro, tem sim, na verdade não tem
não me recorda aqui específico para te falar assim, ó, tem um determinado trabalho aqui, não nesse sentido, mas com certeza se a gente fizer um apanhado, Pedro, a gente pode se deparar com isso sim. Porque aqui não tem limite né, em relação a essas observações. Basta realmente a gente ter ali o interesse, algo que justifique ali em termos de busca em relação a isso. Não, Entendi, obrigado. tá? De nada. E aqui, a análise desse tecido, né? Já que a gente remete aqui, né? Essas diferentes fontes de material que possa ser utilizado, você pode falar assim, qual deles é o melhor, ou qual tecido é melhor fazer em termos de pesquisa, né? Na verdade, isso é direcionado de acordo com a minha pergunta, né? O que eu quero trabalhar, o que eu quero identificar, ou até pegando o gancho ali da pergunta do Pedro, né? Eu tenho interesse de identificar, eventualmente, algum agente que esteja presente dentro da estrutura corporal humana. É sabido na literatura, por exemplo, que esse agente, ele normalmente tem preferência por qual tipo tecidual, por qual órgão, por qual região, né? Então, obviamente, isso vai ser direcionado de acordo com a minha pergunta. Então, eu tenho ali, né, uma pergunta a se fazer. Eu tenho o meu objetivo. Então, a partir daí, logicamente, que vai ser direcionado qual que é o melhor tecido a ser trabalhado em função disso, né? Com o que eu estou trabalhando? Qual que é a minha pergunta? E, diante da literatura, daquilo que já é conhecido, onde que eu tenho maior chance de fato, ter a existência daquele agente no meu organismo, aonde então que provavelmente ele esteja. É lógico, e a gente sabe muito bem, de que existem possibilidades de locais ectópicos, né? O que seja isso? Eventualmente, a gente pode encontrar um determinado agente em ambientes que não são necessariamente aqueles que normalmente se encontram, mas a gente precisa de um norte, né? Então, dentro desse norte, é fundamental que a gente busque de acordo com esse conjunto, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma mutada aqui, gente. A Xande tá falando com ela. Isso. Ativei mudo aí. Que às vezes a pessoa nem sabe que tá com o microfone ligado. Isso. Ai. Então, por isso, né? O objetivo, ou a professora, mas se sabe que possa ser encontrado em uma diversidade tecidual. Diante disso, qual o melhor escolher, né? Pelas características teciduais, por eventualmente aquele local que te permite observar as estruturas proteicas mais estáveis, mais mantidas, de uma maneira, né, até mais fácil de ser identificada ali, né? Então, isso que vai direcionar, né? É interessante a gente chamar a atenção de que não existe limite aqui. O importante que a gente perceba é que, diante daquela minha pergunta, diante daquele meu objetivo, e aí sim, né? Eu tenho interesse em fazer isso, né? Em fazer ou de buscar algo dentro desse assunto. Fazer pesquisa bibliográfica. Tem jeito, né? O que existe? Porque a gente eventualmente faz isso, ou sejam situações padrão, né? Então, a gente, principalmente no que se refere ao estudo, né, da estrutura corporal humana, às vezes é mais fácil, tem algumas situações que são mais evidentes o emprego daquela técnica, mas eventualmente existem alguns estudos que sejam mais específicos, né? Que não significa que não tenha, mas muitas das vezes a gente não recorda, não vem à mente. Então, o que é importante? Mas eu pretendo fazer um trabalho direcionado nesse sentido. Ok, fazer busca ali na literatura, né? Verificar, jogar aquelas palavras-chave e verificar o que aparece, né? Enfim, isso é fundamental e é interessante porque a partir dessa literatura te ajuda a dar um norte.
né? E é muito importante o seguinte, para qualquer que seja, né, a sua escolha diante desses cuidados que você terá, né, porque vai garantir da melhor maneira possível um resultado final mais satisfatório, é fundamental que, independente de qualquer que seja o local, o tecido, as células, onde você for trabalhar, que elas sejam mantidas de uma maneira mais adequada possível, né, para que não haja realmente degradação desse material, para que ele realmente não venha perder as suas características, tá? Isso, como eu chamei a atenção de vocês, precisa ser pensado desde o momento da retirada daquele material. Se você for mexer com tecido, por exemplo, perdão, gente, não deu para segurar. Então, na hora que, porventura, você vai trabalhar com material de biópsia, né? Fragmento tecidual, diga. Desculpa interromper. Pode falar, diga, William. Por exemplo, muitas pesquisas usam aquele freezer menos 70. Uhum. E aí a gente sabe que as proteínas, elas se desnaturam muito facilmente, né? Uhum. O que significa utilizar o freezer menos 70, que leva uma temperatura tão baixa, e depois esse material vai vir a ser descongelado, né, para ser analisado. Isso não seria suficiente para desnaturar a proteína? Bem, William, da mesma forma que você menciona, né, desses freezers a temperaturas muito baixas, você vai ver que a gente também coloca, como inclusive também opção, fazer manutenção desse material biológico em nitrogênio líquido, que também é outro que é levado material em condições justamente para tentar manter ali o máximo possível a integridade celular. Essas baixas temperaturas, elas neutralizam a ação, por exemplo, a ação de enzimas, né? Que inclusive enzimas são estruturas proteicas. Então, ela vai manter, ela vai preservar aquele material ali. É importante, igual você falou assim, mas se eu vou levar a temperaturas tão baixas, logo em seguida, só de retirar aquele material e colocar a temperatura ambiente, ele vai descongelar. E aí, nesse momento, é trabalhar o mais rápido possível. Então, isso acontece, a gente precisa de fazer, a gente utiliza desses recursos, baixas temperaturas, realmente também manutenção do material em nitrogênio líquido. Agora, ele só deve ser retirado uma única vez. É por isso, inclusive, também, que quando a gente utiliza dessas vias de manutenção, de preservação do material, é importante que a gente fracione o material em porções muito pequenas. Por quê? Na hora de proceder, né, com o restante do processo, do protocolo, eu venho a tratar não com a amostra como um todo. Eu não vou descongelar tudo de uma vez. Eu não vou mexer com aquilo ali tudo de uma vez. Eu mantenho justamente porque aí sim, se eu congelo e descongelo. Ah, não usei tudo não, vou congelar de novo. Aí sim, isso que você falou, essa desnaturação, né, da proteína, ela vai ocorrer. Então, no momento que você congelar de novo, ela já teve uma interferência, ela já perdeu ali a sua característica inicial e numa outra vez que você for proceder com o material, você tem grandes chances de ter ali prejuízos quanto à metodologia. Então, Lu, oi, diga. Oi, Júlia. não é que eu lembrei de você comentando aí de dividir, no caso, né? Tem laboratório que já faz isso, já deixa a amostra com a quantidade suficiente nos pininhos, né? Para ser utilizado, para não ter que ficar esse congela e descongela. Exatamente. Normalmente é Eppendorf, deixa eu ver aqui, ó. Isso imagem, né? São os Eppendorfs que a gente utiliza. Tem Eppendorf tanto com uma capacidade maior, como Eppendorfs absolutamente pequenininhos. Então, inclusive, é aqui que a gente coloca. Ah, mas o material, ele é naturalmente pequeno, professor. A fração não é grande. Ela não é grande, mas ela vai ser aqui, ó, cortada em absolutamente vários, centenas de fragmentos, tá?
Primeiro, porque a manutenção desse material em porções menores se dá de uma maneira muito mais eficiente. Segundo, porque eu vou fracionar, justamente para que não ocorra isso que foi mencionado por vocês. Porque aí sim, professora, mas e se eu congelei e agora eu retiro? Bem, você está ali, por isso que a gente está falando desse cuidado com a amostra. Você vai fazer o protocolo, você tem que ter tudo ali bonitinho, tudo o seu tempo e modo. E você vai iniciar o processo, e aí você não vai parar porque agora é a hora do almoço, eu não vou parar porque meu namorado, minha namorada ligou. Então agora você vai prosseguir com o material. A partir do momento que você retira ali, descongelou, vai agora trabalhar com essa amostra, você vai trabalhar dentro de uma sintonia, dentro de um fracionamento de tempo que vai minimizar. É lógico que nós temos uma tendência de, a partir do momento que você retira o material do ser vivo, você já pode ali em si, né, tem prejuízo. Ele por si só, eventualmente, já é passivo da gente ter algum tipo de perda ali. Mas o que a gente vai é minimizar ao máximo com esses cuidados, com esses protocolos, para que isso não venha prejudicar na identificação daquilo que é proposto por você, tá? Então, inclusive, foi bom, eu coloquei aqui essas imagens para mostrar para vocês, porque é, de fato, né, uma alternativa para viabilizar a guarda desse material, porque, logicamente, a gente está ali recolhendo o material, a gente não vai conseguir processar e fazer todos os protocolos de uma vez única, né? E é até importante, é até interessante, se a gente também imaginar, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com pesquisa, ter sempre um material ali de reserva é sempre muito bom, né? Porque eu posso tirar dúvida de alguma coisa que ficou, posso ter oportunidade. Exatamente, né? E aqui, olhem, eu coloquei, eu acho que eu já tinha tido a oportunidade de falar com vocês de nitrogênio líquido, né, em aulas passadas. Mas eu acho que não tinha colocado essa imagem para vocês. O botijão de nitrogênio líquido, ele é viável porque ele é relativamente pequeno, né? Você tem um ganho tão grande, uma viabilidade de guardar um material biológico aqui, de fazer com que ele seja bem preservado, né? E ao mesmo tempo aqui o que a gente tem que ter o cuidado é de manter, né, ter a reposição desse nitrogênio líquido aqui, que normalmente é oferecido por essas grandes empresas e que chegam e que elas, normalmente isso aí é mensal, né? Tem um contrato mensal do laboratório em relação com essas empresas e que ele de mês em mês vai e coloca aqui, porque ele é um botijão, né? E esse material ele possa se perdendo com o tempo. Então é sempre mantendo o nível adequado para que o material que está aqui dentro, né? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, esse Eppendorf, ele acaba sendo acoplado aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui, ó, seriam Eppendorfs. Ou existem alguns tubinhos também que eles se encaixam aqui, né? E são mantidos nessas varetas. Olhem só aqui a quantidade de varetas que tem. E aqui vocês podem ter certeza, a quantidade de material biológico que está aqui armazenado é uma quantidade muito grande, né? Lógico, e a possibilidade, tem laboratórios, depende muito do fluxo do material ali, do que está trabalhando, eventualmente possa ter botijões maiores ou uma maior quantidade, né? Depende muito ali da demanda. Esse cuidado para sempre, né, desde o momento da retirada da amostra, retirar essa amostra com cuidado, mantendo ele o mais limpo possível, não possa vir, né, todo cheio de sangue, de material, de gordura, enfim, o mais limpo possível para que eu tenha o mais preservado, dentro das possibilidades, o material que vai ser meu de estudo, né? E ainda assim, um material como esse aqui representado, né, ele já seria aqui fracionado em várias outras porções menores, para que ele possa ser guardado e na hora de trabalhar, que ele possa ser trabalhado de uma maneira mais adequada possível, tá? E ter realmente essa possibilidade de material que está ali guardado, se diante de uma contraprova, de uma necessidade de realização, né, eventualmente, novamente, a gente sempre ter aquela fonte ali, isso é interessante. Por quê?
esse material que foi agora retirado, essa amostra, com todos esses cuidados que nós mencionamos, agora ele vai prosseguir, né? Ele precisa ser homogeneizado. E é lógico que esse processo de homogeneização ele vai ser dependente da amostra. Nós vimos que tem amostra que são fluidos, né? É sangue, é plasma, é líquido cefalorraquidiano, enfim. Agora eu tenho material que é tecido. Então é por isso que essa homogeneização, se a gente vai misturar aquele material ali, essa mistura, ela vai ser dependente do tipo de material que eu estou utilizando, que eu estou tratando, né? Coloque aqui como imagem esse homogeneizador, que a gente percebe aqui que é direcionado para fluidos, mas a gente também possa fazer homogeneização mecânica com o uso de bastão e pistilo, ultrassônica por pressão, por descongelamento e até mesmo utilizando o Lisipo como um detergente, né? Então ali depende muito do nosso material, depende muito daquilo que eu estou trabalhando e o norte, né? Ou seja, como que eu vou escolher? Vai ser, obviamente, de acordo com o padrão, com a literatura, né? Ah, professora, mas eu sou obrigada a obedecer à literatura? Bem, a literatura é o seu norte. Se eventualmente você e seu orientador tiverem interesse de fazer alguma alteraçãozinha ali, nada impede, né? Dentro do ramo da pesquisa, nada impede nesse sentido. O fator é que é importante você ter os pés no chão, você fazer sempre experimentos, né? Testes piloto, para ver se aquilo que você está propondo sofreu uma variação, fugindo daquele protocolo da literatura, não venha prejudicar seus resultados, né? Agora, logicamente, se você está dentro de um campo de diagnóstico, onde você está trabalhando, às vezes, com material único, uma situação de biópsia, onde é fundamental aquele norte do ponto de vista ali, de diagnóstico para o paciente, nós estamos, então, inseridos dentro de um laboratório, os laboratórios têm um padrão formal, né? E aí não cabe a nós ficar fazendo variações, né? A gente está com a responsabilidade daquele material biológico que é único e que, eventualmente, diante de um diagnóstico, você pode definir ali a possibilidade da pessoa ter um tratamento adequado e sobreviver ou o contrário, né? Então, isso também é muito importante. Eu tinha mencionado vocês que essas amostras, desde o momento que a gente recolhe, a gente tem que ter um cuidado muito grande e muitas das vezes aquelas amostras, elas vão ser colocadas no material com um tampão, né? E é importante, porque alterações de pH possam interferir na composição do material biológico. Então, por isso, né, que a gente utiliza ali de solução tampão e até mesmo solução salina, com material biológico para eventualmente ajudar a manter, né, a neutralidade do pH, não vir a ter interferências que possam comprometer a viabilidade daquele material, tá bom? E eu tinha mencionado para vocês, né, que ao longo, a partir do momento que eu tive ali, onde eu retirei a amostra, onde eu homogeneizei, né, onde eu vou passar agora pela técnica da eletroforese, né, agora depois de passar por isso tudo, agora eu preciso, para ter o prosseguimento, repassar aquele material, né, que correu em gel de agarose ou poliacrilamida, enfim, depende ali da técnica, né, que você vai utilizar. O fato é que desse material que está no gel vai ter que ser repassado por uma membrana dissolvente, né? E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês. Aqui no caso específico, né, essa membrana dissolvente, ela vai ser transferida. E aqui, até para a gente entender em termos da imagem, na hora que o autor está aqui pensando essa estrutura, essa daqui é a membrana dissolvente, né? Ela vai passar, porque ela vai entrar em íntimo contato com a estrutura do gel. A gente vai fazer aqui como se fosse um sanduíche, tá? Entrar em contato para que realmente aquele material, ou quer seja proteico ou ácidos nucleicos, né? Quando a gente fala de norte ou sortem blotting, para que o material possa ser transferido para essa membrana dissolvente. E aqui é a imagem que eu tinha falado com vocês, que tem um desenhozinho que eu achei interessante, que ele mostra para gente o papel da membrana dissolvente, né?
Lembram que no iniciozinho eu falei com vocês hoje que membrana dissolvente é uma estrutura membranosa que permite com que aquela, né, substância da qual é minha de interesse, que ela possa ficar aderida à superfície da membrana, né? Por exemplo, a adsorção é justamente isso aqui, ó. A presença desse material ao entorno da estrutura membranosa, né? Por exemplo, se eu falasse uma membrana de absorção, a gente ia observar que a estrutura alvo iria entrar para dentro da membrana, o que não é o caso. Ela fica aderida à superfície, tá bom? Bem, e por que eu coloquei essa imagem aqui do lado? Essa imagem aqui é carvão, tá? Só para fazer para vocês uma observação. O carvão, ele é adsolvente. E por que eu falei? Ele até entra mais lá na frente, porque no nosso livro-texto ele coloca um exemplificando, falando do carvão. Mas eu acho interessante fazer esse contraponto aqui para vocês, porque a gente está dentro da biologia, né? E justamente dentro desse cenário onde a gente sabe que tem vários de vocês aí tem outros interesses, que não seja só esses que a gente está colocando aqui, né, na matéria em si. Carvão é um composto adsolvente e ele é muito utilizado no meio ambiente, né? Porque se a gente lançar carvão por exemplo, um ambiente contendo água com várias sujidades, por essa característica dissolvente, essa sujidade ela adere à estrutura, à superfície do carvão. Então, e ao mesmo tempo, fica mais fácil depois a gente retirar aquele carvão, né? Então, na hora que a gente retira aquele carvão, a gente tem a possibilidade, então, de retirar também aquela sujidade que adsolveu a superfície do carvão, ajudando, né, na limpeza daquele local. Então, eu acho interessante a gente colocar isso, porque tem esse interesse de adsorção na membrana que é utilizada aqui no essay blotting, mas esse conceito de adsorção, ele também possa ser empregado dentro da biologia, dentro de conceitos diferenciados, né? Mas que para a gente é muito interessante mesmo, porque tudo que se fala de cuidado ali com o meio ambiente nos interessa sempre, né? Aqui, ó, eu coloquei como curiosidade para vocês, porque eventualmente a gente fala tanto aqui, né, de membrana, de adsorção, enfim, que ela é importante aqui para a técnica, né, que ela tem característica dela ser maleável, porque ela vai ser levada a um ambiente úmido, enfim. Como que é essa membrana, né? Aqui nessa imagem, vocês têm um exemplo, eu até coloquei adiante, porque quando a gente está em laboratório, na hora que a gente vai fazer, né, a compra de material, e uma coisa que é muito importante, quando a gente está ali fazendo experimento, quando vocês forem realizar pós-graduação, vocês, às vezes o orientador está assim, ô fulano, vem cá, vem aí, faz para mim uma listinha de material que a gente precisa de comprar para o laboratório, né? Uma coisa que é gostosa, porque uma coisa que é boa é comprar, né? E não é diferente. Você está ali no laboratório, é interessante também, né? Comprar isso, comprar aquilo outro, a gente faz uma lista, né? Não quer dizer que vai comprar, não. A gente faz a proposta, o orientador vai definir, afinal de contas, tem todo um protocolo do que pode ou não ser comprado dentro do ambiente, né? Tem a ver com o projeto, com o financiamento. Fato é que muitas das vezes a gente precisa de fazer a nossa lista de compra, né? Daquilo que vai ser necessário para a gente comprar para o nosso experimento. E a gente se depara, né? A gente vai, entra, tem ali os sites dos materiais de laboratório, enfim. Então é interessante também que a gente tenha noção do que desse material que é utilizado. Aqui é um exemplo, né? Vocês podem ver, ele está já relativamente pequeno, normalmente é o do tamanho ali que a gente vai utilizar dentro da cuba. Mas a gente também possa comprar. Eu vou colocar aqui. A gente também pode comprar ele em rolo e a gente cortar no laboratório, né? Depende muito ali da demanda, dos diferentes ambientes que eventualmente você possa precisar de utilizar, né? Então,
Possa ser que a gente compre em rolo, utilize e fracione ele no laboratório. Possa ser que a gente já compre ele, não só ele todo quadradinho ali, ou também tem um formato circular, tá? Mas o que é fundamental dessa membrana? Mais do que se ele é circular ou quadradinho, é isso daqui que vem mostrando para a gente nessa imagem. Que essa é uma membrana que apresenta porosidade, que é uma característica clássica de membrana dissolvente, né? Vai ser justamente por essa porosidade que aquele material-alvo, né, vai conseguir aderir, vai ficar aderido ali na superfície daquela membrana. Então, é uma propriedade, é uma característica importante, né, que é interessante da gente observar isso. Como eu falei com vocês, lembra que eu falei assim, como que aquele material que está contido no gel ali de agarose vai ser transferido para essa membrana dissolvente? A gente faz. Isso coloca dentro de um equipamento que eu vou mostrar para vocês. A gente faz como se fosse um sanduíche, né? O fato é que a gente tem aqui o material, quer seja a membrana, tá? O gel de policrilamida, e a membrana também, que normalmente essa membrana a dissolvente, ela é uma membrana de nitrocelulose, tá? O fato é que a gente coloca aqui e o material ele passa relativamente fácil do gel para a estrutura de membrana, tá bom? Inclusive com aquela característica que eu mencionei para vocês lá no início. Mesmo proteína sob baixas concentrações conseguem ser transferidas e serem repassadas para a membrana de nitrocelulose, tá bom? O que vai depender, né? A eficiência dessa transferência, que de uma maneira geral ocorre sem grandes dificuldades, né? Mas ela é dependente de algumas características da própria natureza do gel, né? Da peso molecular das proteínas e do tipo de membrana usada. Ou seja, a gente cai aqui também, mais uma vez, naquela característica dos protocolos, né? Porque na hora que eu falo do tipo, natureza do gel, na hora que eu falo do tipo de membrana, a gente está falando daquele material que eu estou usando para executar a técnica. Então, é interessante, né, mais uma vez, a observação. Para essa técnica, para esse tipo de amostra, o que eu tenho, o que eventualmente é mais eficiente, né? Porque, eventualmente, eles possam interferir para a gente. Se vocês observarem, igual aqui acabei de falar, essa membrana dissolvente, normalmente ela é uma membrana de nitrocelulose. Por que é uma membrana mais utilizada? Mas, eventualmente, possa ser que seja utilizado de outro componente, tá? Aqui, mostrando para vocês, né? Aqui, justamente, é daquela que a gente viu anteriormente, quadradinha. Ela é muito utilizada porque as estruturas, as cubas, normalmente elas apresentam esse formato, né? E a nitrocelulose é a mais utilizada porque ela realmente, ela apresenta uma maior eficiência para diferentes tipos de proteína aderirem a essa membrana, tá? Então, por isso que, de uma maneira geral, ela tende a ser satisfatória na maioria das técnicas. Aqui eu tinha mostrado para vocês anteriormente, né? Aqui eu coloquei justamente para vocês terem uma noção. É literal uma membrana de nitrocelulose, onde o material já foi transferido para ela. Então, o que a gente tem uma observação aqui, né? Aqui a gente tem a transferência daquele protocolo padrão dos pesos moleculares, e eu tenho aqui, ó, 4 canaletas, tá? Inclusive, essa última canaleta tá muito fraquinha, tem uma banda aqui que tá muito fraca, tá? Mas em detrimento da primeira e segunda bandas, das quais a gente consegue verificar o material aqui com muito mais facilidade. Enfim, aqui é uma membrana de nitrocelulose, que ela foi corada, né? Afinal de contas, também, para a gente ter essa coloração, a observação, o material precisa ser corado. Normalmente, esse corante é Poisson, tá? E ele é utilizado ali para observação. Então, a gente consegue perceber que o material foi repassado para a membrana.
Aqui, aquele exemplificando que eu comentei com vocês, que o nosso livro-texto faz, né? Que é uma característica do carvão, funcionar como essa estrutura dissolvente em locais, né? Em que tem sujidade na água. Então, fica aqui como observação. E aqui é colocar para vocês. Reparem que eu mencionei que aquele sanduíche que se faz entre o gel, né? O gel de agarose e a membrana de nitrocelulose, que é a membrana dissolvente, isso ela se faz dentro de um ambiente que também, né? É um ambiente que nos remete àquele equipamento da eletroforese. Por que nos remete? Porque ele também baseia-se aqui na diferença de cargas elétricas, né? E ele é denominado de eletrobotting, e ele é utilizado, né, para transferência dessas proteínas ali, né, de gel para a membrana, tá? E é interessante que o uso desse eletrobotting tem registrado eficiência, né, nesse padrão, nesse conceito aqui na transferência de material. Uma das principais vantagens é a velocidade de transferência, né? Ou seja, realmente isso agiliza o processo, isso faz com que... E aí, interessante, desculpa, vou até voltar aqui, que na hora que eu coloco o material e faço, né, aqui aquele sanduíche que eu mencionei para vocês, aqui dentro dessa cuba é aquele ambiente úmido que eu já tinha mencionado anteriormente. Adiciona-se aqui solução tampão, né? Então, acaba acontecendo em um ambiente líquido, onde tem essa transferência de material, tá? E acaba, assim, ocorrendo relativamente fácil, numa velocidade adequada, né? Com uma eficiência satisfatória em relação, né, ao que se observa de uma maneira geral, tá bom? Normalmente ele ocorre, como eu falei com vocês, com material aqui de solução tampão, né, que é a imersão completa, né, fazendo esse gel, essa mistura, lembrando o sanduíche, né, e que acaba ocorrendo pelo que a gente denomina de transferência úmida, que faz com que seja satisfatório, né, essa transferência de material de gel para a membrana. Eu tinha mencionado para vocês que uma das etapas da técnica é que eu preciso agora ter o bloqueio. Por quê? O material foi transferido, né? A gente tem ali, o material foi transferido, a proteína foi transferida para a membrana de adsorção. Só que, como a gente estava falando, eventualmente na minha amostra tem material proteico diverso, né? E normalmente eu tenho um alvo, eu tenho uma proteína específica que eu quero identificar. Então, é necessário agora se fazer um bloqueio, tá? Das que a gente chama de ligações inespecíficas, tá bom? Esse bloqueio, ele é utilizado, ele ocorre com leite seco desnatado, soro de albumina bovina, que é o BSA, né, muito trabalhado com isso dentro de laboratório, Triton X100, o detergente Twin 20, né? Todos esses aqui, para quem trabalha em laboratório, né, são materiais dos quais a gente tem com relativa facilidade aí ali no laboratório, né? Inclusive, possam ser empregados em outras situações. E esses componentes, eles são eficientes, sim, na remoção dessas ligações inespecíficas, tá? Por quê? Para que eu não venha ter ali reação cruzada, para que não venha interferir no meu resultado final, para que eu tenha uma observação material mais limpo possível. Por quê? Agora eu preciso de trabalhar com anticorpo, né? Lembram aquela especificidade? O que a gente tem? Né? Vamos fazer um paralelo aqui, um parênteses. Anticorpos são produzidos pelo nosso organismo em função, né, da chegada de um corpo estranho. Esse corpo estranho é um antígeno. Então, eu tenho anticorpos que naturalmente reconhecem determinadas regiões do antígeno. Que regiões são essas? É aquilo que a gente denomina de epitopo, que é aquela área
né? Porque ele não identifica o visual, ele não está ali um registro fotográfico, ele não vai ver, ó, esse é o SARS-CoV-2, esse daqui é o HIV. Não, ele vai identificar quimicamente algumas regiões, né, que são consideradas epitopo. E esse reconhecimento, ele mais específico possível, e ele vai se dar, né, daquele clássico que a gente fala dentro da imunologia, no sentido chave fechadura, né, o mais específico possível. Bem, com esse princípio que nós vamos agora empregar anticorpos que vão reconhecer determinadas regiões, né, determinadas estruturas proteicas específicas, né. Mencionei, e é fato, no SARS-CoV-2 nós temos proteínas específicas dele, do qual, eventualmente, eu posso direcionar anticorpos, né? Anticorpos que reconheçam especificamente aquela determinada região, e aí significa que eu vou conseguir identificar que ali, porventura, tem aquela determinada proteína, né? Então, é isso que se faz, né? O mecanismo de defesa que nós temos naturalmente no nosso organismo, mas que baseado nesse conceito de reconhecimento, nós vamos empregar dentro de uma técnica. E aí, né? Que é aquilo que eu falei, tipo chave, fechadura, que eu tenho um antígeno, que é um corpo estranho, e tem determinadas regiões. Aqui é um desenho esquemático, mas a proposta é essa, olha. Se vocês observarem, aqui tem uma região que tem um contorno diferente dessa daqui, que é um contorno mais circular, né? Aqui é meio mais quadradinho. O que o autor está querendo me dizer nessa imagem? Que aqui eu tenho um anticorpo que reconhece especificamente essa determinada região do antígeno, né? Essa determinada região proteica desse antígeno. Eu posso vir ter outros anticorpos que venham reconhecer especificamente outras áreas. Isso, inclusive, nos remete ao que nós falamos semana passada. Lembram que dentro de um outro contexto, né, que a gente estava falando ali, dentro do contexto ali até da terapêutica, mas o conceito é o mesmo, que vão ser anticorpos monoclonais ou anticorpos policlonais. Anticorpo policlonal é aquele que eventualmente eles reconhecem diferentes epitopos, né, do mesmo agente etiológico. Anticorpo monoclonal é aquele que reconhece de uma maneira específica, né? Normalmente, o que a gente tem? O anticorpo monoclonal é produzido por um único tipo celular no nosso sistema imunológico. Anticorpos policlonais são produzidos por diferentes células do nosso organismo, né? Bem, o fato é que nós podemos utilizar na técnica do Western blotting tanto anticorpos mono como policlonais. O importante é que a gente tenha esse reconhecimento, né? E aí, o que a gente tem, né? Eles vão, até colocar, a gente colocou aqui entre aspas, né? Perceber, eles vão detectar a presença de uma determinada proteína que está ali presente, né? Especificamente numa partícula viral, um agente etiológico, enfim. E ele vai reconhecer, né? Então, esse anticorpo que reconhece especificamente esse epitopo, ele é o meu anticorpo primário, né? Normalmente, o que a gente tem? E a gente tem que observar. Esses anticorpos primários, por exemplo, eles possam ser produzidos por modelos experimentais, né? Ali dentro do laboratório, enfim, possam ser produzidos a partir de animais que foram, que estão sendo utilizados no experimento para produzir anticorpos, tá? Essa reação, até eu achei interessante essa imagem, que ela primeiro coloca aqui pra gente, né? Eu tenho um determinado epitopo, tá? Que é esse antígeno do qual eu tô aqui querendo identificá-lo, e eu tenho um anticorpo primário, que tá aqui esse anticorpo aqui representado em azul. Só que, na verdade, essa reação antígeno-anticorpo, ela naturalmente ela vai ser perceptível por nós, né? Não tem nenhuma situação ali, nenhum marcador, eu não consigo visualizar isso. Ele pode até ocorrer, mas eu não visualizo. Então, é por isso que dentro dessa técnica, nós temos o quê? Anticorpos secundários.
Esses anticorpos secundários, eles são marcados, como eu falei com vocês, quer seja por fluorocromo ou quer seja por radiação. O fato é que são metodologias que eu consigo identificar, vai causar uma visualização. Então, a partir do momento que ele é um anticorpo que reconhece o anticorpo primário, na verdade, aqui o que eu tenho é uma cadeia, né? Onde eu tenho algo que seja marcado, que reconhece algo que identificou o que eu quero, de fato, ver se está ali presente na minha amostra, né? Olha aqui, quando eu falei com vocês, que essa marcação, quer seja radioativa ou imunoenzimática, né? O fato é que, eu até coloco aqui para vocês, normalmente a gente utiliza mais o imunoenzimático pelo próprio princípio básico, que o protocolo radioativo, ele confere riscos à saúde, né? Então, tudo aquilo que a gente possa conferir prejuízo e dificuldade à nossa saúde, é logicamente que se possível, né, evitar. Então, por isso que normalmente a gente utiliza a imunoenzimática, onde eu tenho uma luminescência, né, onde eu tenho uma fluorescência que vai me identificar. E esse material, ele é facilmente observável, não confere dificuldade para a gente na operacionalização dele, né? E ele é o mais utilizado no Western blot. Aqui eu coloquei para vocês em termos de imagem, né? Olhem, aqui essa observação do fluoróforo, do qual dá essa luminescência, onde eu consigo verificar ali no meu material, né? Que ele foi marcado, que ele foi identificado. Então, isso daqui para a gente é clássico. O que eu coloco aqui, eu não vou passar aqui agora não, tá? Eu coloco aqui para vocês, eu encontrei, você sabe que eu gosto ali de encontrar dentro do material ali, da internet, uma série, são três videozinhos, tá? Não vou repassar aqui porque eles são em média de 6 minutos cada um, mas fica a indicação, tá? Para vocês, eu coloquei aqui, ó, tá? O endereço, então é parte 1, parte 2 e parte 3, onde a gente consegue visualizar todo esse procedimento que eu acabei de falar aqui para vocês, tá? Ele é legendado, então eu já tirei, eu peguei esse endereço, colocando ele na legenda em português. Mas eu acho que na hora que vocês pegarem e jogarem isso, né, ele vai aparecer todo em inglês. Então, é só ter o cuidado, é só você ter a paciência de mudar ali a legenda, acompanhar, é interessante, né? Realmente, porque eu sei que não rola esse tipo de vídeo que seja longo, né? Acaba que na aula não funciona. Mas vocês... Oi, pode falar, Thaís? Você pode mandar esses links para a gente no WhatsApp? Ou essa aula que você está usando está no portal? Porque a que eu estava acompanhando não tem essa parte. Eu coloco, Thaís. Acho que era antiga, não sei. Porque na verdade eu sempre mexo nos meus slides, né? Como eu tenho que passar o material, na verdade a gente tem que colocar os slides para vocês, na hora que a gente inicia lá no semestre, o professor tem que postar tudo, né? Então, aí eu posto para vocês aquilo que eu já tenho ali produzido. Mas eu sempre gosto de mexer nos meus slides, né? Tentar atualizar, colocar o que, né? Uma coisa ali nova, ou que às vezes eu também acho novo. Então, eu vou mandar, Thaís, essa indicação pelo WhatsApp para vocês, tá? Não vou mandar agora, não, para a gente não interferir com a atividade que a gente vai fazer e que, na verdade, isso amanhã eu encaminho para vocês, tá bom? Então, aí, na hora de encaminhar, vocês até sabem. Não vou aqui para a gente não ter, né, motivo e, eventualmente, às vezes tem gente que está logado, mas não está acompanhando o que a gente está falando e achar que vai interferir, tem algum envolvimento ali com a atividade que vocês vão fazer, que, na verdade, não tem, né? Enfim, então amanhã eu encaminho para você, tá? Então possa ser, eu não me recordo se esse já tinha ou não,
mas eu encaminho, porque eu sempre coloco, eu nunca entro de novo para vocês, eu vou dar essa matéria de novo, eu sempre gosto de ver e atualizando, tem imagem que eu mudo, né? Então, por isso que às vezes tem alguma diferença. Não é muito grande, não, mas às vezes tem alguma diferença sutil de um arquivo para o outro, tá bom? Bem, então fica assim, eu prometo isso sim. Deixa eu ver aqui. E temos, vamos fazer o seguinte, mais que essa questão, a gente tem aqui um jogando e fixando. Vou fazer o seguinte, a gente está entrando agora no nosso horário de intervalo, e esse Kahoot, ele é um Kahoot que a gente fala sobre o nosso conteúdo. Eu não vou deixar de passar ele não, tá? A gente vai voltar do nosso intervalo. Nós vamos fazer o Kahoot, eu quero a participação de todo mundo, porque a gente literalmente consegue finalizar esse assunto. E logo em seguida a gente vai fazer a nossa atividade, tá bom? Tempo suficiente, tranquilo, para a gente poder fazer a nossa atividade, porque, né, agora já tenho experiência em relação da primeira vez, então dá tempo tranquilo. Vamos agora, a gente volta às 21 horas, aí vocês voltam para a gente, inclusive eu tenho aqui uns recadinhos para poder passar, todo mundo às 21, tá bom? Beijão para vocês. Bom intervalo. Beleza, Lu. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.